A escola ficava isolada no alto de uma colina, cercada por árvores antigas e uma estrada sinuosa que poucos ousavam percorrer depois do anoitecer. Era um prédio imponente, com paredes de tijolos escuros e janelas que pareciam estar sempre cobertas por uma fina camada de poeira. O vento soprava com força naquela manhã, fazendo as folhas caídas dançarem pelo pátio vazio. Os alunos, escolhidos a dedo pela direção, estavam ali por um motivo. Suas notas estavam perigosamente baixas, e a escola não podia se dar ao luxo de ter seu histórico prejudicado por uma turma que não atingia o mínimo exigido. Todos foram chamados para uma aula especial de reforço, ministrada pela professora Helena, uma figura que a maioria dos alunos preferia evitar. Helena era conhecida por sua rigidez. Sua presença nas salas de aula trazia uma atmosfera pesada, e seu olhar, sempre frio e calculista, parecia penetrar a mente de cada estudante. Alguns diziam que ela sabia exatamente o que eles pensavam, como se pudesse ler suas inseguranças e medos. E era isso que a tornava tão assustadora. No primeiro dia da aula de reforço, 6 alunos foram levados para uma sala nos fundos do prédio, um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. As paredes eram descascadas, as janelas mal deixavam a luz do sol entrar, e o ar tinha um cheiro de umidade. Helena os aguardava, de pé, ao lado da lousa. Ela usava seu usual vestido preto, que a fazia parecer ainda mais ameaçadora. Se vocês estão aqui, é porque falharam. A voz dela era baixa, mas cada palavra parecia ecoar na sala. Falharam com vocês mesmos, com seus pais e com esta escola. Mas vou dar a vocês uma última chance. Ou vocês aprendem, ou enfrentarão as consequências. Os alunos se entreolharam, sentindo a tensão aumentar. Ninguém ousou falar. Helena caminhou lentamente pela sala, observando cada um deles. As regras são simples. Vocês terão uma semana para melhorar suas notas. Aqueles que não atingirem o mínimo exigido... Ela fez uma pausa e um leve sorriso cruzou seus lábios. Bem, vamos dizer que não poderão continuar aqui. O primeiro dia foi marcado por longas horas de estudo. Helena não permitia distrações, e cada erro era corrigido com um olhar gelado e palavras afiadas. Os alunos já sabiam que não seria fácil, mas algo naquela sala parecia diferente. Um sentimento de desconforto e opressão os envolvia o tempo todo. Naquela noite, quando todos voltaram para o dormitório, começaram a trocar histórias sobre Helena. Um dos alunos, Pedro, que sempre fora o mais cético, comentou: "Ela só está tentando nos assustar. Todo esse papo de consequências é só uma forma de pressão psicológica." Ana, a mais tímida do grupo, não parecia tão convencida. "Não sei, Pedro. Desde que começamos essas aulas, tenho me sentido estranha, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer." Os outros riram, mas no fundo também sentiam o mesmo. Havia algo de errado naquela aula, algo que não podiam explicar, e o comportamento de Helena só piorava a situação. A cada dia que passava, ela parecia mais impaciente, como se esperasse que os alunos falhassem. No terceiro dia, Marcos, um dos alunos mais esforçados, notou algo estranho na lousa. Enquanto Helena escrevia uma equação complicada, ele viu símbolos estranhos aparecerem entre as letras. Símbolos que não faziam sentido algum. Ele tentou ignorar, pensando que talvez estivesse cansado, mas quanto mais ele olhava, mais os símbolos se destacavam. Quando mencionou isso aos outros alunos, todos pareceram desconfortáveis. Ana confessou que nas noites anteriores ouvira sussurros vindos do corredor perto da sala de aula. No começo, achou que era sua imaginação, mas os sussurros se repetiam todas as noites, sempre a mesma frase: "Você não vai escapar." Naquela noite, os sussurros foram mais altos, como se as paredes ao redor estivessem sussurrando diretamente nos ouvidos dos alunos. Ninguém conseguia dormir. Algo estava errado e eles sabiam disso. No
dia seguinte, Helena os recebeu com uma expressão ainda mais rígida. Dessa vez, os testes começaram logo pela manhã. Cada um dos alunos recebeu uma folha com questões extremamente difíceis, muito acima do que haviam estudado até então. Marcos, que sempre fora bom em matemática, viu-se completamente perdido nas equações. Ana, que tinha facilidade com literatura, não conseguia interpretar os textos à sua frente. O pânico começou a tomar conta. Helena circulava pela sala, seus olhos fixos nos alunos, como se estivesse esperando que falhassem. E, de fato, eles falharam. Ao final do dia, ninguém tinha conseguido responder todas as questões. Isso é inaceitável, disse Helena com frieza. Vocês estão me desapontando. Se isso continuar, sabem o que acontecerá. Os alunos não sabiam ao certo o que ela queria dizer, mas algo na forma como ela falava fazia seus estômagos revirarem. Eles precisavam melhorar ou algo terrível aconteceria. Naquela noite, Pedro desapareceu. Os outros alunos o procuraram por todo o prédio, mas não havia sinal dele. Quando perguntaram a Helena, ela apenas disse que Pedro havia sido retirado por ter falhado no teste. Ninguém ousou questioná-la. Agora, só restavam 5. O medo tomava conta de cada um deles. Eles sabiam que, se não conseguissem melhorar suas notas, o destino de Pedro seria o deles. A pressão psicológica era imensa e Helena parecia se alimentar do pânico deles. A cada aula, ela ficava mais sádica, fazendo perguntas impossíveis e corrigindo-os com um sorriso cruel. Ana, que era a mais sensível, começou a perder o controle. Ela teve pesadelos todas as noites, sonhando com Pedro preso em algum lugar escuro, gritando por ajuda. Ela sabia que ele não estava mais na escola, mas tinha certeza de que ele também não tinha ido embora. Na última noite, antes do teste final, Ana e os outros alunos decidiram confrontar Helena. Eles foram até a sala de aula, prontos para exigir respostas, mas quando chegaram, encontraram a porta entreaberta. Lá dentro viram Helena de costas, murmurando palavras incompreensíveis enquanto desenhava os mesmos símbolos estranhos que Marcos havia visto antes. Os alunos ficaram paralisados. Helena estava realizando algum tipo de ritual e então tudo fez sentido. A pressão, os testes impossíveis, o desaparecimento de Pedro. Helena não queria que eles melhorassem. Ela queria que eles falhassem. Ela estava, de alguma forma, usando suas falhas para algo muito mais sombrio. Ana tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. Helena se virou lentamente, com um sorriso perturbador no rosto. Vocês finalmente entenderam, não é? Disse ela, aproximando-se lentamente. Mas já é tarde demais. Os alunos correram, desesperados para escapar. Mas as portas estavam trancadas e as janelas pareciam seladas por uma força invisível. Helena os observava enquanto eles lutavam em vão. O desespero era palpável e, um por um, eles foram sendo capturados pela escuridão. No dia seguinte, quando a direção chegou à escola, encontrou a sala de aula vazia. Não havia sinal dos alunos, nem de Helena. Tudo o que restava era a lousa, coberta de símbolos estranhos, e uma sensação de que algo muito sinistro havia acontecido ali. Ninguém jamais soube o que aconteceu com os alunos daquela turma, mas o prédio foi fechado logo depois, e a história da aula final se tornou apenas mais um rumor entre os poucos que se atreviam a falar sobre o assunto.